Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vindo ao programa Notícia de Frente. Nesta quinta-feira, são 6 horas da manhã em ponto. Tenham todos um excelente dia e fique aqui conosco, porque aqui você vai ter as melhores informações e análises política. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao jornalista Kleber Lima, bom dia a Coité, que está atrás das câmeras ali, bom dia, Verônica, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente e abençoada quinta-feira. Que assim seja, professor Haroldo. Bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia a todos, uma quinta-feira abençoada e hoje o céu já está mais limpo e o tempo mais fresco. Graças a Deus. É a primavera, os efeitos da primavera na natureza, né? Isso quer dizer que os ventos do sul continuam por aqui, Kleber Lima? Eu vou explicar, porque isso rendeu polêmica ontem. Eu falei que estava assim, sentindo uma frescura que vinha do sul. Eu estava falando do vento. Apenas mente do vento, não pensem em maldade. Bom, então que os ventos do sul continuem por aqui. E as frescuras do sul continuem chegando, né? Também, porque a temperatura, meu Deus, continua lá em cima mesmo com a primavera. Nós estávamos no inverno, né? Que inverno! Guarda o casaco, a gente mal usou o casaco, uma semaninha só de trégua, né? Esse calorão, aí logo foi embora e agora chegou a primavera e ainda calorosa e calorenta, como diria Kleber Lima, é isso? E aí nós estamos esperando a chuva, professor Haroldo Arruda. Exatamente. Continuamos aqui esperando por ela, né? Principalmente para minimizar a situação no Pantanal Mato Grossense. Ontem nós trouxemos algumas imagens terríveis, chocantes, né? Dos animais ali numa lagoa bem pequena, né? Disputando, né? Os jacarés disputando com o gado, o pouquinho da água barrenta daquela região. Realmente muito triste. Vamos torcer para que Deus nos abençoe e nos mande a chuva o mais rápido possível. Amém, amém. Deus nunca nos abandona, mesmo nesses momentos difíceis, em algum momento nós temos a resposta aí, né? Das nossas orações, dos nossos pedidos. Enquanto isso, você tem que fazer a sua parte, hein? Seja muito responsável com o meio ambiente. Bom, gente, vamos dar então aquela olhadinha bem rápida nas imagens do trânsito. Vamos ver como está a movimentação nas principais avenidas daqui de Cuiabá. Já temos aí uma das 43 câmeras da CEMOB. Olha lá, o dia já está com fumaça. Tem aí essa névoa, infelizmente, né? O que já assusta e já atrapalha a nossa respiração. Quando você abre a janela ou quando você está aí com o carro, abre um pouquinho, já percebe, né? Aquele ar pesado, a fumaça. Mas olha, em se tratando do movimento de veículos, hoje está maior. Se bem que a câmera deu uma travada aí, mas percebemos um movimento maior aí na Avenida do CPA, nos dois sentidos. Muita fumaça ali também, deve ser, muita fumaça, já que vem da região da MT 251, já por Chapada dos Guimarães. Infelizmente, queimadas ainda na região. Temos um pouco mais de verde aí na Avenida Miguel Sutil, um trânsito também tranquilo para o horário, são apenas 6 horas e 3 minutinhos e vale aquela máxima, né? Se hidrate bastante, mantenha água aí no seu veículo, porque você vai precisar em algum momento. Tem que ter muito cuidado ainda, porque a umidade está baixa e a temperatura está muito elevada e não é assim no país todo não, viu? A temperatura já teve uma trégua nas regiões sul, sudeste, Kleber Lima. Tem hoje municípios que estão com 19 graus, olha só, bem diferente da gente, né? Só o dobro disso, 40, 42 graus. Nós temos imagens agora da Avenida Arquimedes Pereira Lima, já tem um movimento ali, mas continua muito tranquilo. Tem um caminhão parado, viu? Atenção, bem ali a gente percebe que o caminhão estava parado, tem que ter mais cautela. Não vi se a sinalização ali estava ok para esse caminhão estacionado ali bem na via, mas agora ainda não tem um movimento muito intenso. Com certeza, tranquilidade mesmo naquele trecho ali onde tinha um veículo pesado parado. Agora nós já estamos na Avenida Fernando Correia, um movimento também tranquilo. E para você, olha só, que está acordando agora, aquele nosso bom dia de novo, coloca aí no 10 e vai ouvindo a gente, viu? E se tiver que pegar o volante, já sabe, coloca nas redes sociais, o Facebook da TV Vila Real, você acompanha aqui o programa, minuto a minuto, não vai perder nada, hein? Não vai ficar desinformado. Agora nós temos imagens aí da Avenida das Torres.
um movimento maior para quem saiu lá da região sul e está indo em direção ao centro da cidade. Bom, gente, quer mais informações sobre o trânsito? Então agora, no final do dia, viu, logo mais no Cidade Alerta Mato Grosso, com ele, o professor Haroldo, e também tem de carona, 6 horas em ponto, para te informar sobre as condições do trânsito, quais são as melhores rotas aí para você fugir do congestionamento, com o Daniel Santos e Verônica Raquel. E falando do Daniel, vou chamá-lo já porque sabe, né? Daniel é pontual, está sempre a postos para trazer para a gente notícias lá da Assembleia Legislativa. Acredito que eu já tenho aí, vazou um áudiozinho, mas já passou. Acontece, Kleber Lima, ao vivo é assim mesmo, viu? Vou esperar você conseguir desligar. Pode colocar na mesa o celular. Ao vivo é assim, acontece, gente. Ao vivo é assim acontece. Mesmo. Ah, já acordou mais, olha lá, o sorrisão já veio, não tem problema não, viu? Enquanto isso, Kleber, conseguiu desligar aí? Eu vou chamar o repórter Daniel. Vamos então, Daniel, porque vai contar pra gente sobre essa história da reeleição, da recondução da mesa diretora aí da Assembleia Legislativa, aquela famosa dobradinha entre o presidente da Assembleia e o primeiro secretário. Nós sabemos que, no momento, os olhares estão aí na mesa com uma modificação dela. E aí, já tem alguma decisão, alguma definição? Porque, além do que tramita no STF, também tem lei aí que já foi aprovada, Daniel, relativa a esse tema? Bom dia para você, para a sua equipe. Bom dia, Luciana. Bom dia para vocês da bancada. Bom dia para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso. Pois bem, aqui em frente à Assembleia Legislativa, nesse horário tranquilo, né? Nem de longe parece aquela Assembleia a partir das 9, 10 horas da manhã, com muito movimento, a ponto de ter de sinalizar tudo aqui em frente para que o acesso seja melhor trabalhado, melhor organizado. Pois bem, Luciana, foi aprovada aqui na Assembleia pelos deputados. Olha só, tivemos aqui um problema que eu acabei de dizer, ao vivo é assim mesmo, tá? Mas a gente vai corrigir esse probleminha técnico e vamos voltar ainda com o Daniel Santos. Mas já que Daniel nos deu a deixa sobre a lei lá na Assembleia Legislativa, eu vou puxar aqui, que eu tenho certeza que o Kleber, que é super antenado com o universo político, sabe tudo, vai dizer pra gente. Kleber, ontem nós ponderamos aqui, eu até perguntei para você, nossa, Kleber, quanta diplomacia, não existe nenhum tipo de ruído na comunicação ou no relacionamento do primeiro secretário, o Botelho, e também do presidente Max Russi, mas aí veio o jornal A Gazeta, tem uma reportagem exclusivíssima e eu queria que você pudesse falar sobre isso. Existe uma guerra silenciosa entre Max e Botelho? Não existe tanta diplomacia assim? Qual é a verdade nua e crua desse caso, Kleber Lima? Conta pra gente. Olha, acho que tudo mesmo, quem sabe, é só Deus, né? Mas eu falei com o deputado Max Russi agora há pouco, antes de... A gente estava começando o programa, por isso que meu celular ficou aqui atrapalhando você chamar a matéria. Não atrapalhou, até por isso que eu disse, você que sabe tudo, agora você tem que contar tudo, hein? Mas é o seguinte, falei com o deputado Max, assim, muito pouco eles podem fazer, não é possível guerrear nisso. O que dá para fazer? Está lá no Supremo, né? Fazer um lobby no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem que lá tem um ministro que é mato-grossense, que tem boas relações aqui com a classe política, é o Gilmar Mendes, mas ele até já votou, já deu o posicionamento dele. Então, assim, ele falou assim, isso é fofoca, esse negócio de guerra. Não estou dizendo que a fofoca seja do Pablo, mas das fontes que o Pablo ouviu, que é quem assina a matéria aqui no Jornal A Gazeta. E em política é óbvio que tudo é suspeito, tudo é suspeito em política. É uma das atividades com baixíssima credibilidade, até porque é possível você ter qualquer interpretação sobre qualquer fato na política, porque tudo depende da percepção. Agora, concretamente, os dois, o Botelho e o Max Russi,
estão absolutamente tranquilos, hein? O que der, o que a justiça decidir, eles vão cumprir. O Max me falou, olha, se o Botelho ganhar lá e voltar para a presidência, eu volto a ser primeiro secretário. Mudou o quê? Muito pouco. Os dois é quem assinam os cheques. Vão continuar assinando os cheques. Agora, é óbvio que por um status, né? O presidente é o primeiro, é quem representa a Assembleia em todo momento, perante os outros poderes, perante a sociedade. Isso traz um pouco mais de luz para o presidente do que para o primeiro secretário, né? Mas não muda a vida rigorosamente de nenhum dos dois e nem do funcionamento da Assembleia Legislativa, porque os dois estão alinhados no mesmo lado da política, ambos são base do governador Mauro Mendes, eles estão em colégios eleitorais diferentes, então assim, o fato do Max fazer mais votos não tira votos do Botelho, um é aqui de Cuiabá, Livramento, o outro é de Jaciara, região sul, enfim, essa guerra é mais coloração nas tintas de quem conta a história do que real mesmo, tipo tiro de advertência, não tem munição, né? É só barulho. Tá certo, Kleber Lima. Olha só, nós estamos aqui pontuando a questão do STF, até porque teve o pedido de vista, né, do próprio ministro Gilmar Mendes, e enquanto isso a situação fica travada lá e fica uma indefinição que no momento favorece então o Max na presidência. E agora o Daniel Santos, nós vamos voltar com ele, porque vai falar pra gente sobre esse mesmo assunto, mas com uma outra vertente. É de uma lei do deputado Wilson Santos que pode colocar fim de vez nessas disputas e nessa alternância consecutiva do poder lá na EL. Daniel, temos você novamente aí para explicar para a gente direitinho essa situação, essa lei do deputado? Vamos lá, Luciana. Agora sim, né? Seguinte, Luciana, pessoal da bancada, bom dia mais uma vez, pessoal que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso. O que é que foi feito aqui na casa, indo nessa vertente que vocês estão aí, saindo do Supremo, vindo para cá? Foi uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que proíbe reeleição de presidente e de primeiro secretário da Assembleia Legislativa, de forma subsequente e na mesma legislatura. Para deixar isso bem claro para quem está nos acompanhando, desde os mais ou menos esclarecidos. A legislatura atual, ela começou em 2019, ela termina em 2023, ou seja, no meio dessa legislatura, a partir dessa PEC já aprovada em segunda votação, fica proibida a recondução, a reeleição de presidente e de primeiro secretário. Dessa forma, se essa PEC tivesse sido votada antes, Eduardo Botelho não poderia ter concorrido no ano passado. Ou seja, buscando uma terceira presidência da casa. Então, dessa forma, a partir de agora, vale essa PEC que só resta agora ser promulgada, ou seja, ser divulgada no Diário Oficial do Estado. Aí vem o questionamento, tá, mas então a partir de agora volta, tá tudo certo com o Max Russi, o Botelho então fica à espreita, continua ali na mesa diretora, mas não pode ser o presidente. Não é bem assim, porque a PEC ela não é retroativa, ela não tem efeito retroativo, ela vale daqui para frente. Ou seja, nesse momento, a gente acompanha uma certa insegurança, expectativa, posso colocar dessa forma, da atual presidência da Casa, do Max Russi, aguardando esse julgamento que é do mérito, julgamento do mérito no Supremo Tribunal Federal. Pela decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, é que o Max Russi se tornou presidente, porque aquela reeleição ela foi invalidada, teve um recurso da Rede Sustentabilidade e o Max Russi concorreu e foi eleito presidente da casa. Pois nesse momento nós temos 2-1, são os chamados votos divergentes, né? Os ministros Gilmar Mendes e também o ministro o ministro Ricardo Lewandowski, tá? Gilmar e Ricardo Lewandowski, 2-1 são os votos divergentes no Supremo Tribunal Federal. Detalhe, esses votos serão computados agora, amanhã já, nesta sexta-feira, né, no Supremo, que é o prazo final para a votação desse mérito e saberemos o posicionamento dos 10 ministros. Em caso de empate, vem o voto de Minerva, né, o voto decisivo do presidente da Corte. Agora sim, informação passada. Luciana, já eu volto. Opa, Daniel, obrigada, viu, pelas informações. E professor Haroldo Arruda, o senhor sempre defendeu aqui que a alternância é sempre muito importante, é salutar para o poder.
ela é fundamental, né? Infelizmente, ao longo da história, por conveniência política, ela foi alterada, né? Eu já disse ontem que, à luz da sociedade, tanto faz como tanto fez ser presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho ou Max Russo. Ambos têm uma qualificação boa com relação às tratativas que o cargo pede, né? Tem equilíbrio suficiente para fazer esse enfrentamento. Mas eu acho que o problema é muito maior do que isso que nos aparenta, né? Que é a questão da verdadeira alternância de poder. Quando Solon, que era um ateniense, foi governador de Atenas, em 595 a.C., fundou a democracia, ele já funda a democracia, amplamente utilizada em inúmeros países do mundo todo, né? Construindo o seu conceito de alternância de poder. A alternância de poder ela é extremamente salutar, mas a alternância de poder real, né? Em que saia uma pessoa que estava no poder e entra-se outra pessoa que não tem ligação nenhuma com esse mesmo grupo político, para que as tratativas, né, para que a democracia realmente aconteça de forma plena. Não é isso que acontece na Assembleia Legislativa há muitos anos. Nós sabemos que nós temos ali uma troca de cadeiras. Ora um é presidente, o que é presidente vira primeiro secretário, ora quem é primeiro secretário vira presidente, e eles acabam se articulando pelo poder para que realmente possam se manter no poder o tempo todo, até porque o orçamento da Assembleia é um orçamento altamente significativo e não envolve só o interesse do deputado, mas envolve o interesse de muitas pessoas e muitas empresas que estão penduradas exatamente nesse deputado que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. E não são poucas, né? Considerando um orçamento milionário, tem muita gente interessada realmente em saber, ficando até sem dormir, para que realmente o que está do lado do Botelho, o Botelho possa assumir a presidência e o que está do lado do Max Russo possa assumir a presidência, porque eles dependem disso e dependem há muitos anos dessa relação de poder para que realmente os seus negócios possam prosperar. Imagine você quantos fornecedores, quantas empresas, quantas famílias envolvidas tem e qual o poder real de um presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de um primeiro secretário em que ambos assinam cheque e tratam de forma, como gestão, um orçamento milionário. Então, né, eu acho que se nós realmente pudéssemos resgatar o conceito central de alternância de poder, nós não teríamos nem Max Russo, nem Eduardo Botelho. Teríamos uma figura diferente, um outro deputado ou uma outra deputada, nós inclusive falamos aqui, no caso da deputada Helena Riva, para que realmente a democracia pudesse prevalecer e a sociedade pudesse ter uma nova leitura, né, sobre esse processo no legislativo. Tá certo, professor. Agora, Kleber Lima, vamos falar um pouquinho da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela continua se arrastando na Assembleia Legislativa. Ontem havia a perspectiva aí da segunda votação dessa importante peça orçamentária para Mato Grosso, que tem um superávit muito interessante. Os cofres do governo de Mato Grosso vão permanecer um pouquinho maiores, mais cheios, né, com 24 bilhões. E aí tem uma questão importante da RGA, a peça orçamentária começou com 5%, 5,05%, depois subiu para 6%, aí acabou chegando numa conversa entre os parlamentares de agradar os servidores aí com a revisão em 7%. Só que ontem o discurso já foi bem diferente, viu? Havia um acordo, uma espécie de consenso em permanecer a RGA em 6%. Mas, enfim, não tem definição porque teve deputado que pediu vista da LDO, Ulisses, inclusive o próprio líder do governo não gostou, não, desse travamento aí da pauta e, por enquanto, não seguiu a votação da LDO. Explica pra gente essa movimentação na Assembleia. Olha, como você explicou, o deputado Ulisses que pediu vistas, né? Isso adia para a semana que vem, mas da semana que vem não passa também. O deputado Ulisses não tem influência, tem o voto dele só lá na Assembleia, é dono do voto dele só e a decisão já está tomada. Então, o índice será esse mesmo de 6,5. O deputado Max também confirmou isso agora há pouco. E pode ser mudado, porque não é comum você incluir índice na LDO. A LDO coloca metas. Quem define índice, percentual, valor, é a LOA, que ainda será enviada à Assembleia até 15 de outubro. Então, é isso aí, vai depender se o governador veta ou não, provavelmente não, porque apesar que ontem numa coletiva que ele deu, ele falou que não tinha fechado
nenhum acordo com a Assembleia Legislativa sobre índice de RGA, que o que podia ser dado foi o que o governo enviou. Porém, isso aí, para ter sido aprovado pela própria bancada do governo, já demonstra que houve ou haverá. Se não houve, haverá o consenso, porque senão os deputados depois derrubam o veto, né? Aliás, esse ano já derrubaram vários vetos do governo. Pelo menos alguns 3 aí, o governador chiou, mais ou menos esse o saldo, Kleber Lima? Judes esperneante, mas não adiantou nada, porque neste caso a palavra final é da Assembleia, e a Assembleia está muito sensível ultimamente à rede social, à postagem de Facebook, o povo está muito sensível. Então, e criou esse mito, eu já falei isso aqui, né, já criou esse mito, essa lenda urbana de que servidor público decide a eleição em Mato Grosso. Pode até não decidir, assim, eu acredito com muita segurança que não decide eleição majoritária, mas para parlamentar, que precisa de menos votos, qualquer 500 votos a mais ou a menos faz uma diferença grande para eles. Obrigada, Kleber. Professor Haroldo, pode falar. O senhor está foito aí para falar, vamos falar dos servidores, né? E também aí do Kleber acabou de dizer que os deputados estão sensíveis às redes sociais. Será que é o cheirinho já das eleições 2022, professor? Eu acho você brilhante, que tem hora que você pergunta e já dá a resposta junto. É exatamente isso. Exatamente. Isso faz parte de um jogo político, um ensaio, né? Que para quem acompanha todo esse processo e faz um resgate na história, vai perceber que realmente isso vai acontecer naturalmente. O reajuste vai acontecer por questões políticas. Você tem um orçamento que houve um incremento de 2 bilhões de reais, que acendeu uma luz verde no servidor público, que disse assim, poxa, mas se tem orçamento, se nós estamos com um orçamento maior, né, por que não pagar o RGA? Então essa questão de 6,05, 7,02, 4,03, podem ter certeza, estão criando toda uma expectativa política para que o mérito, entre aspas, desse aumento que está ali, né, que esse reajuste que está ali, ele é necessário, nem essa discussão seria necessária, só para vocês terem uma ideia, né? Nem isso seria necessário, mas claro que todos estão querendo pegar um pedacinho desse benefício, desse reajuste que será dado aos servidores públicos, para que isso reverta em votos o ano que vem. Em 2022. Quem é o pai do reajuste? Quem é que deu o reajuste? Olha, aquele deputado, ele forçou a barra lá, foi lá no parlamento e disse realmente, né, defendeu o reajuste de 7%, de 8%, de 10%, mas infelizmente foi só 6,05%, né? Então é isso que a população precisa entender. Precisa entender exatamente esse ensaio, esse jogo, né, para poder, que tem por trás outras intenções. Daqui para frente, nós estamos no mês de setembro. Outubro, novembro, dezembro, começa a maciar, começa o governo, as pessoas que estão no poder e querem permanecer no poder, começam a ter, entre aspas, mais sensibilidade com o povo. Você vai perceber, todos vão começar a ter mais sensibilidade com o povo, né? Vão abrir mão de uma série de coisas para que realmente possam se reeleger. É agora que começa, e a população precisa estar ávida para isso, atenta exatamente a esse tipo de comportamento, para que não caia de novo numa cilada e vote naquele deputado, naquele senador que não tem o mínimo compromisso com você. Tá certo, professor. E olha só, antes da gente falar aqui, Kleber, nós precisamos falar, professor, em relação ao Código Eleitoral, mas antes eu queria tratar contigo, Kleber, de um assunto também que está rondando aí os bastidores. O governador Mauro Mendes parece que foi a Brasília, na cúpula nacional do partido do DEM, porque o DEM e o PSL estão lá conversando nessa possível fusão e já começa a ter desdobramentos antes que essa fusão de fato aconteça ou não. Por exemplo, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, e também o outro secretário, Beto 2A1, já anteciparam. Olha, se tiver essa fusão, eu vou sair fora porque vai ficar mais difícil para eu conseguir ter o meu projeto aí da Assembleia Legislativa de ser deputado. Também no PSL, nós temos 3 deputados, é isso? Hoje na Assembleia Legislativa temos 3 do DEM e, portanto, se tiver essa fusão, aí significaria o quê? 6 parlamentares já na Assembleia Legislativa, dificultaria o projeto político desses que estão almejando o processo eleitoral. Só que o governador Mauro Mendes, Kleber, já teria antecipado. Se tiver o novo partido, essa fusão, eu permaneço. Olha, o PSL acho que tem 4 hoje, né?
É o Eliseu Nascimento, o Catani, o delegado Claudinei e o Ulisses, né? O Ulisses não é do DEM? Não, o Ulisses Ulisses PSL, verdade. Ele não era, aí mudou de partido, aí ele está com 4. O DEM é que está com 3. Olha, a fusão é iminente. O que é iminente? É algo que está para acontecer, né? É uma necessidade que os partidos têm. Para o DEM é um partido que tem referência nacional, tem consistência ideológica, mas é pequeno, tem pouco deputado. E o PSL é grande, é o segundo maior partido do Brasil hoje, em termos de participação no fundo partidário e tempo eleitoral, mas não tem consistência. Então é uma fusão que pega o que cada um tem de melhor para transformar o partido no maior partido do Brasil. É bom, então. Para ele, sim, porque um passa a ter consistência e o outro passa a ter força. E dinheiro. E dinheiro. Tempo de televisão e dinheiro, né? Então, para eles é uma novidade no cenário político brasileiro, porque você passa a ter um partido de direita, efetivamente, grande. O problema é saber até que ponto essas duas cúpulas vão conseguir fazer uma harmonização interna, né? Por exemplo, você pega o DEM de Mato Grosso, você tem aqui uma das principais lideranças do partido, o ex-governador Júlio Campos. Ele é bolsonarista, já declarou isso várias vezes. Esta fusão leva o DEM mais para o centro, embora seja o partido, como eu falei, um partido de direita mais distante do presidente Jair Bolsonaro. Isso gera esse tipo de conflito, né? Falar nisso, aproveitar aqui para mandar um abraço ao ex-governador Júlio Campos, aos seus familiares. Ele foi submetido a uma cirurgia anteontem lá em São Paulo, no estômago, para tratar de uma diverticulite, que é uma doença que ficou conhecida em Mato Grosso, porque foi a doença que vitimou já o ex-governador Dante Oliveira. O intestino, né, Cléber? Isso aí. E foi a doença que, pelo que eu me lembro, vitimou o ex-presidente Tancredo Neves. É uma doença que não é tão grave, mas se não tratada em tempo, se torna. Esse é o primeiro aspecto. Aqui, na Assembleia, o reflexo disso você colocou bem, ele é tanto político, para saber quem que vai estar no palanque do presidente Jair Bolsonaro ou não no ano que vem, e as pessoas estão se baseando no cenário de hoje, porque elas não têm como saber como estará lá na frente, né? E o prazo para troca de partido é março, 6 meses antes. E também porque deputado, a eleição mais importante que tem no ano que vem para o deputado é a de quem? É do deputado, não é do governador, não é do senador e não é do presidente da República, é a do deputado. Aí é uma questão de sobrevivência, porque se ele não for reeleito, ele está fora do jogo. Ué, Entendeu? O que ele vai fazer? Uma questão de sobrevivência. Essa fala do Kleber complementa exatamente aquela argumentação que eu fiz na matéria anterior. Eles precisam sobreviver. O negócio deles é esse, é o poder pelo poder. Então, você ligar exatamente esse raciocínio da RGA com isso que o Kleber disse agora, você fecha o raciocínio. É isso. Perfeito, entendeu? gente. Não é interessante? Porque, né? Se é moralmente correto, eu não sei, mas é interessante, o mundo político tem inúmeras estratégias. As articulações fazem conta, se por a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. A gente vai ter alteração do Código Eleitoral na legislação eleitoral do ano que vem. Por exemplo, a coligação está definitivamente descartada, não vai voltar. Isso implica numa série de contas que eles vão precisar refazer, até porque os deputados atuais foram eleitos ainda com coligação. Então, assim, com coligação é possível eleger um deputado com 11 mil votos, como nós temos o caso do João Batista? 11 mil votos, né? Já é quase votação para vereador de Cuiabá. Com coligação foi possível. Sem coligação e sem a participação do partido que não atingir quociente eleitoral, com a disputa para preenchimento das chamadas sobras de vagas que remanescem, então assim, fica praticamente fora. Eles vão ter que refazer, reaprender, todo para ver se vai. Porque se ele... uma coisa assim, você ter uma militância mais ideológica, né? Quando você tem... Vou dar um exemplo de uma militância ideológica aqui. O Bonilha e o Scalop foram candidatos a governador em 1990, o Bonilha pelo MDB e o Scalop pelo PT. E naquela eleição foi eleito o Jaime Campos. Todo o Mato Grosso já sabia que o Jaime estava eleito. O Dante, por exemplo, não quis ir para governador, ele disputou para deputado federal.
e perdeu. Foi até castigo, né? Porque ele foi o mais votado, mas não conseguiu fazer o quociente eleitoral. Então, o Scalop, por exemplo, era ideológico, ele não estava preocupado em ganhar a eleição. O compromisso dele era representar o partido naquela disputa, assim como o Bonilha, que não tinha chance real. No caso do deputado, é difícil alguém que vá para uma disputa para fortalecer partido, porque ele vai ideologia, né? Tem que ter muita. E o que falta até aos partidos hoje, aos políticos no Brasil, infelizmente. Antigamente se ia com mais facilidade. Você tem algumas discussões hoje, por exemplo, que eu fiquei sabendo, do PDT. Vamos pegar aqui o exemplo do PDT, o deputado Allan Kardec está sendo instado, incentivado, provocado, estimulado pela direção nacional a disputar para deputado federal. Por quê? Porque o que define tamanho de partido no Brasil é o desempenho que o partido tem na eleição de deputado federal. Ainda que não eleja, mas é a quantidade de votos que o partido alcança na disputa de federal que determina um tanto de coisa para ele. Fundo partidário, tempo de televisão, etc. E aí o deputado está avaliando hoje como é que ele vai resolver esse problema, porque a chance de eleger um deputado federal é pequena. A pessoa precisa ter de 50 mil votos para cima, sem coligação, e ter uma chapa que consiga amealhar mais 100 mil votos para ele poder sonhar com a vaga. Enquanto que para deputado estadual, ele com 20 mil votos e uma chapa que faça 70, garante. Entende? Então, para ele, é um sacrifício quase ir para federal. E aí nós vamos saber se o Allan Kardec, por exemplo, vai ser ideológico ou vai ser pragmático. Muito bem, Kleber. A tendência é que seja pragmático. Obrigada pela aula aqui. E agora chegou aquele momento de ter aquele bate-papo contigo, bem interativo. Por isso o nosso número do WhatsApp fica o tempo todo aí na telinha. E chegou o momento, então, de ler a sua mensagem. Bom dia, bancada. Esse negócio de dar aumento da RGA é uma conversa fiada. Se o governo está devendo outros anteriores, como vai pagar esse que virá? O povo não cai mais nessa jogada política querendo votos. Adilson do CPA. Depois, Kleber, a mulher de pouca fé sou eu, hein? Olha isso daqui, ó. Né, professor? Você vê que ela não esqueceu, né? Bom dia, bancada. Mulher bully, eu falei. Naquele assunto, bem explicado. Bom dia, bancada linda e maravilhosa. Bom dia, José Maurílio Siqueira, de Goiânia, morando em Primavera do Leste. Mais um goiano aqui em Mato Grosso. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso estado. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu tenho um tio-avô lá em Goiânia. Tio Miguel. É tio da minha mãe, irmão do meu avô, mora lá em Primavera. Primavera do Leste. Goiano, de Porá. Opa, vamos lá então. Outro dia mandaram um meme, só para descontrair um pouquinho, erraram na previsão do tempo. Em vez de colocar 38 graus em Iporá, colocaram 380 graus. Alguém tinha algum parente lá, Aí perguntaram, alguém tinha parente em Iporá? Eu falei, todo mundo carbonizado, né? Porque 380. Aí eu e o tio Miguel escapamos. Bom, pelo menos tinha um lugar mais quente do que Cuiabá, mais quente que Cuiabá, né? Mais quente que Cuiabá. Você tá louco, 380. Deus me livre, que isso, professor, é o fim do mundo. Mecânico ruim reclama da chave de fenda, jogadores ruins reclamam da bola e dos gramados, presidente ruim reclama da imprensa, do STF, dos governadores. E esqueci que é incompetente, ó, já aqui mandando recado para o... Esquece que é incompetente. Desculpa, gente. Bancada, o melhor jornal da manhã. Concordo também, vocês concordam? Totalmente. Isso aí é um telespectador inteligente. A gente se esforça, né? Para os três concordarem aqui exatamente com tudo, errarem. Obrigada, mas isso a gente concorda, né? A gente se esforça. Meu Deus. Bom dia, democracia na Assembleia Legislativa. Estou assistindo vocês falando e já vimos o presidente de lá, quase rei. Ele foi preso, caçado, mas deixou a sua filha para dar continuidade ao seu reinado. Não precisamos citar nomes, é notório. Democracia na Assembleia é piada e nunca teremos um Estado democrático. Eles legislam em causas próprias, o povo que paga. É o Fábio Gomes lá do Planalto, aqui de Cuiabá. Bom dia, bancada. Bolsonaro nos representou muito bem. Ah, não, desculpa, essa aqui é de ontem. Só para dizer que eu não vou ler aqui, é sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, na Organização das Nações Unidas. Gente, olha só, diga, Kleber Lima. Aproveitar aqui esse final de bloco
Hoje é aniversário de uma telespectadora cativa do A Notícia de Frente, que é a colega jornalista Denise Niederauer. Denise. Da Denise. Feliz aniversário para você, parabéns para você, prosperidade, Parabéns, paz, saúde na sua vida, viu? Olha, endosso aqui as palavras do Kleber. Inclusive, Denise sempre visitava aqui, viu? O Grupo Gazeta de Comunicação tá Deu meio uma sumida. sumida. Um Denise é uma abraço, pandemia, né? Denise. Muito agradável, né? Uma pessoa Um gente abraço, boa. querida. Olha, tem um gesto lindo dela que eu não esqueço jamais, viu? Depois eu conto para vocês, gente. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, viu?